Sabe, quando se fala em Friedrich Nietzsche, muita gente já imagina aquele filósofo super sério, de bigode e tudo, né? Mas e se a gente pensasse nele de um jeito um pouco diferente? Imagina ele como uma espécie de médico da cultura. Um cara que, lá no século XIX, olhou para a Europa e deu um diagnóstico bem preocupante. Ele viu uma sociedade que estava obcecada com a ideia de progresso, de segurança, mas que, nesse processo, estava perdendo algo fundamental: a chance da grandeza do espírito humano. Essa citação já chega como um soco no estômago, né? Nietzsche não aliviava. Ele joga a gente bem no meio da crítica dele. Para ele, a sociedade moderna não estava mais interessada em criar heróis, em criar pessoas excepcionais. Não, ela estava criando um rebanho. E o mais bizarro, o mais assustador, é que o próprio rebanho celebrava suas características, tipo ser dócil, ser útil, andar na linha, como se isso fosse a maior das virtudes. Tá, mas como é que essa crítica funciona na prática? Para a gente entender isso a fundo, precisa sacar uma coisa que é central no pensamento de Nietzsche. Para ele, existe uma batalha constante entre dois ideais de ser humano. Vamos dar uma olhada em quem são esses dois tipos. E aqui o contraste fica muito claro. De um lado, tem o que ele chama de homem superior. Pensa numa águia solitária que voa alto. O objetivo dela, se superar, ir além. Os valores são a força, o risco, a raridade. Do outro lado, tem o homem de rebanho. O objetivo dele é bem mais simples: sobreviver, se conservar. Ele quer o quê? Conforto. A segurança do grupo, uma igualdade que deixa todo mundo no mesmo nível por baixo. É a diferença entre quem quer escalar a montanha mais alta e quem prefere ficar seguro e quentinho no estábulo. E aí vem a questão central. Isso não estava acontecendo por acaso. Nietzsche via a sociedade trabalhando ativamente para isso, para eliminar o tipo superior e favorecer o rebanho. Mas como? Quais eram as forças que estavam empurrando todo mundo para essa domesticação do espírito? E olha, Nietzsche não era de passar a mão na cabeça. Ele apontou o dedo, sem dó, para três grandes instituições que, na visão dele, eram as engrenagens principais dessa grande máquina de fazer gente conformada. Vamos ver quem são esses culpados. E aqui está o trio da padronização: o Estado, a educação e a imprensa. Pensa neles como se fosse uma linha de montagem. O objetivo final não era criar um indivíduo brilhante, único, mas sim uma pecinha, uma peça padrão, útil e, acima de tudo, previsível para a grande máquina social. Primeiro, o Estado. Para Nietzsche, o Estado moderno é o grande pastor desse rebanho. Ele cria a moral, as regras do jogo, e quem ousa sair da linha é punido. O resultado? Cidadãos dóceis, fáceis de governar, que de bom grado trocam um pedaço da sua liberdade por um pouco de segurança. Em segundo lugar, a educação. A educação, que deveria ser o caminho para a cultura, para formar gente incrível, né? Na visão dele, ela se tornou só mais uma ferramenta. Uma ferramenta do Estado e da economia para produzir o quê? Trabalhadores eficientes, especialistas, mas não pensadores independentes ou gênios criativos. E chegamos no terceiro culpado. E essa frase, nossa, ela é brutal de tão direta. Nietzsche olhava para a imprensa da época e não via uma fonte de esclarecimento. Ele viu uma névoa de banalidade. Para ele, os jornais eram verdadeiras fábricas de opiniões prontas, um ruído constante que impedia as pessoas de terem um pensamento que fosse de fato original. Mas é importante a gente entender que isso tudo não era só uma viagem abstrata do Nietzsche, tá? Ele estava vendo isso acontecer em tempo real, bem na frente dele. O grande laboratório para essa análise era a sua própria casa, a Alemanha, que passava por uma transformação radical. Dá uma olhada nessa linha do tempo. É uma mudança dramática. Em pouquíssimo tempo, a Alemanha se unifica, se industrializa num ritmo alucinante e vira uma superpotência. Um sucesso, certo? Bom, Nietzsche olhava para isso e fazia a pergunta incômoda: a que custo? O que foi que se perdeu nessa corrida desenfreada pelo poder? E a resposta, para ele, estava no ar. Era esse nacionalismo febril, essa nova identidade. O orgulho de ser o povo de pensadores e poetas estava sendo engolido pelo orgulho de ser uma potência econômica e militar. Para Nietzsche, a Alemanha estava basicamente trocando a sua alma cultural por poder e por dinheiro. E essa citação resume tudo de forma genial. Paga-se caro por chegar ao poder. O poder imbeciliza. É isso. Para ele, a busca pelo poder, seja político, militar, o que for, acaba embotando o espírito.
A energia que poderia ser usada para criar, para se superar, é desviada para dominar os outros. A nação fica mais forte, claro, mas as pessoas que vivem nela ficam mais pobres de espírito. E de todos esses agentes, de todos esses culpados, tinha um que Nietzsche considerava o mais poderoso e, por isso mesmo, o mais perigoso: a educação. Era ali, no sistema de ensino, que a batalha decisiva estava sendo travada. O futuro seria da cultura ou da simples utilidade? E aí Nietzsche joga a pergunta na nossa cara, uma pergunta que, convenhamos, nos assombra até hoje. Qual é a verdadeira tarefa do ensino superior? Se preparem, porque a resposta que ele dá não é nada bonita. Fazer do homem uma máquina, simples, brutal. Para ele, o objetivo tinha se tornado esse: transformar o ser humano numa peça eficiente. O ensino passou a ensinar a pessoa a suar, a se esgotar em tarefas, a ser um bom componente, uma engrenagem funcional na grande máquina. E esse aqui é o retrato do produto ideal que sai dessa linha de montagem educacional. É alguém que é alfabetizado, claro, tem uma habilidade técnica, é obediente e está totalmente focado em arranjar um emprego e ganhar um salário. Nesse mundo, pensar em arte, em filosofia, isso não é visto como profundidade. É uma distração, um luxo inútil que só atrapalha a produtividade. E aqui está o pulo do gato de toda essa crítica. Quando a luta pela sobrevivência, o simples ganhar a vida, é transformada no maior objetivo de todos, a cultura de verdade vira um luxo que ninguém pode pagar. Se toda a energia de uma pessoa ou de uma nação é gasta em fazer dinheiro e acumular poder, simplesmente não sobra fôlego para criar algo grande, nobre ou belo. Bom, a gente vai chegando no fim e é impossível não sentir um certo arrepio, né? Porque, poxa, estamos falando de um cara escrevendo há mais de um século sobre a Alemanha, mas parece que ele está descrevendo o nosso mundo hoje. A pergunta que ele fez continua ecoando e talvez hoje ela soe ainda mais forte. É que esse alerta dele vai muito além do seu tempo. Ele serve para qualquer sociedade, em qualquer lugar, que coloca a utilidade econômica acima do potencial de grandeza do ser humano. O risco é sempre o mesmo que Nietzsche apontou: o de criar um rebanho próspero, seguro, mas sem pastores e sem nenhuma águia voando no céu. E é assim que o alerta de Nietzsche chega até nós hoje. Vale a pena a gente olhar para as nossas escolas, para as nossas empresas, para os nossos valores. O que estamos cultivando? Estamos preparando o terreno para que gênios e artistas possam florescer? Ou estamos apenas fabricando servos úteis? A resposta para essa pergunta, no fim das contas, não define só o nosso futuro. Ela define o próprio significado do que é ser humano.